Olá, bem-vindo novamente, Rui Ventura aqui e agora nessa aula extra a gente vai ver mais um pontinho gramatical, um pontinho estrutural chamado pronomes interrogativos. O que são pronomes interrogativos? São aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas. Você já viu que na maioria das vezes nós temos perguntas com do, perguntas com does, às vezes temos perguntas com did, às vezes com um modal, mas muitas vezes você vai ter perguntas onde vão aparecer algumas palavrinhas que a gente também chama de Opa, caneta fina para mim não funciona, tem que ser porreta. WH question words, ou seja, palavras de questionamento com WH. Por que elas se chamam assim? Porque todas elas têm W e H. E na maioria, grande maioria, todas têm W e H junto. Então vamos entender um pouquinho desses WH questions. Quais são eles e como é que a gente vai usar essas palavrinhas. Então nós temos aqui, ó, a palavra what é, se não a mais, uma das mais usadas. A gente viu isso em What's your name? A gente viu isso em What's your occupation? A gente viu isso em What's your nationality? What do you want? What does she want? What does everyone want? E por aí por diante. Bom, o what ele significa qual ou o que. Vamos entender isso em alguns exemplos? Então eu pergunto para você assim, ó. What color do you prefer? Note que essa minha pergunta é bem aberta. What color do you prefer? Eu estou te perguntando qual cor você prefere. Outra maneira de fazer essa pergunta seria What is your favorite color? Certo? What is your favorite color? E você vai me dizer I prefer red. Você deve entender que eu realmente prefiro vermelho. Todas as minhas aulas são escritas em vermelho, né? Redação no vestibular só não fiz vermelho porque disse que reprovava. Mas também faria. Bom, what color do you prefer? O que significa o what aqui nessa frase? Qual cor você prefere? Então nós temos o primeiro uso do what como qual, ok? Na segunda a gente tem What do you want to do now? Repita comigo essa frase, por favor. What do you want to do now? Perfeito. O que você quer fazer agora? O verbo to do é o verbo fazer. Agora. Bom, esse what aqui, ele já não é qual, e sim o que. O que você quer fazer agora? De repente você está lendo essa frase e está vendo que eu tenho o do aqui, que eu tenho o do aqui, que aqui eu não coloquei fazer. Ficaria estranho se eu falasse o que fazer você quer fazer agora. Então vamos só explicar o porquê que eu tenho duas vezes o do nessa frase. O do, como você já viu em outro vídeo, ele é um auxiliar, ele é um verbo auxiliar, ele vai ser o auxílio para você fazer uma interrogativa ou uma negativa no inglês. Então, nessa frase aqui, como ela é uma interrogativa, ela precisa do verbo auxiliar, do. Então, ele como auxiliar, ele não tem tradução alguma. Por isso que eu só traduzi esse aqui. Tá joia? Então, só para você entender, aqui nesses dois exemplos, nós tivemos qual cor você prefere e o que você quer fazer agora. Aqui nós temos as duas colocações do pronome interrogativo what. Vamos repetir essas duas frases para pegar um pouquinho de pronúncia? Uma vez só cada uma delas? Vamos lá. What color do you prefer? Muito bom. What do you want to do now? Perfeito.
Tranquilo? Então, só para fixar, o what ele significa qual ou o what significa o quê? Sem problemas? Vamos prosseguir. Where. Bom, aqui a gente chega em um ponto, pessoal. É muito comum você ouvir a palavra where. Where. Com esse E bem aberto, bem aberto, bem aberto. Bom, na maioria dos lugares onde se fala inglês, na grande maioria esmagadora, você não vai falar where, e sim where. Esse E não é é, é E. Where. Where. Eu quero que você repita comigo 3 vezes a pronúncia dessa palavra. Vamos lá? Where. 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 Joia. Esse where, ele significa onde ou aonde. Então é sempre bom a gente dar uma puxadinha. Eu acho que não custa nada fazer uma lembrança aqui da língua portuguesa. Você sabe a diferença entre onde e aonde? Sabe? Que bom. Não sabe? Então eu vou explicar para você. Você vai usar onde com verbos que indiquem estático, sem movimento. Por exemplo, onde você mora? Você sai morando por aí ou você mora em um local? Você mora em um local. Então a pergunta correta é onde você mora? Se você lembrar de uma música do Cidade Negra que falava aonde você mora, aonde você foi morar? A primeira pergunta, aonde você mora, ela está errada. Eu não posso perguntar aonde você mora. Isso é um erro. Por quê? Porque você não sai por aí morando. Você mora em um local específico, você mora em algum lugar. Então o correto seria onde você mora. Aí sim. Bom, da mesma maneira, quando eu falo aonde, eu preciso de um verbo que indique movimento. Eu preciso de um verbo que indique deslocamento. Na mesma música eu vou usar aqui a mesma frase, aliás, a frase seguinte, a primeira frase é aonde você mora, errado. E a segunda frase é aonde você foi morar. Essa frase está correta. Eu tenho aonde você foi morar. Por quê? Esse aonde, ele é a junção de para onde. Esse para indica deslocamento. Eu vou para lá, eu viajo para São Paulo, eu levo para o Rio, está indicando deslocamento. Aí a gente vai usar aonde. E aqui é um outro ponto que a gente entende mais uma vez que o inglês é mais fácil que o português. Tudo isso eu fiz para falar para você que o inglês é bem mais fácil. De novo, como já fiz em tantos outros vídeos. Por quê? Porque quando em português a gente tem onde e aonde, em inglês a gente tem where, e você não se preocupa se está parado, se está andando, se está indo, vindo, não interessa. Usa where e acabou. Então tudo que eu te expliquei agora é bom para a tua prova de português que você vai ter essa semana. Para o inglês, esqueça, não é necessário, é bem mais simples. Vamos lá? Exemplo, where do you live? Onde você mora? Na frase de baixo, where do you want to go? Deslocamento estático. Deslocamento estático. Palavra igual. Aqui embaixo, na tradução do português correto, seria aonde você quer ir. Então, por isso que where significa onde ou aonde. Ok? When. A palavra when, ela só tem essa tradução, ela é quando. Vamos ver alguns exemplos? When does she like to study? Quando ela gosta de estudar? When are we going to the movies? Quando nós vamos ao cinema?
Só o quando. Notem aqui o local onde essas palavras estão. Vocês estão vendo? Olha, eles estão antes do do, antes do verbo auxiliar. Certo? Aqui, mesma coisa. When está antes do does. When está antes do are. Então, o are é o verbo to be, que também é auxiliar. O does também é auxiliar. E o do também é um auxiliar. Então, esse pronome interrogativo ele vai vir antes desse verbo auxiliar. Tá ok? O próximo que eu quero falar para vocês é o why. Esse why é por quê? Porque é usado para perguntas. Olha que interessante. Vamos falar sobre o português de novo para que você possa entender. Em português nós temos porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento, sem acento, com acento. Ah, tem 4 ao todo. No inglês nós temos 2. Why, que é porquê nas perguntas, e because, que é porquê nas respostas. Só, simples, bem mais fácil. Bom, vamos entender então. Por que eu coloquei o because aqui, pessoal? Porque quando a gente ensina o why como porquê, as pessoas acham que a resposta também é igual. Então eu te pergunto, why do you study English? E você vai me dizer, why I like. Aí tá errado. Você não pode colocar o why como uma resposta, porque ele é obrigatoriamente usado para uma pergunta. Ele é um WH question. Então ele está em uma pergunta. E a resposta, quando a gente pergunta por quê, vai ser sempre because. E eu vou te ensinar a resposta mal criada hoje. É sério, eu vou te ensinar uma resposta mal criada hoje. Bom, vamos lá então ao exemplo. Aqui nós temos why do you want to learn English? Olha só a pergunta que eu acabei de fazer. Por que você quer aprender inglês? A tua resposta vai ser como? Because I love English. Porque eu amo inglês. A resposta foi com because. Próxima pergunta. Why are you sad? Por que você está triste? Como é que você vai responder? Exatamente. Because I am tired. Eu estou triste porque eu estou cansado. Mas agora vamos colocar a seguinte situação. Eu prometi que ia ensinar uma resposta mal criada e eu vou ensinar. É mal criada não no sentido de falar palavrão, mas é mal criada no sentido de grosseira, tá? Quantos de vocês já responderam para a mãe, para o pai ou para algum responsável a resposta famosa porque sim? Por que você não quer estudar? Porque sim ou porque não? Por que você comeu tanto chocolate? Porque sim. Ah, mas tem porque sim? De repente você pensa que é because yes. Não, isso não existe. Existe, mas não tem sentido nenhum, então deixa de existir. Vamos entender então como é que se fala porque sim ou porque não. Gente, se desculpem, mas acho que o resfriado tá chegando. É um Curitiba, né, cara? Especial. Olha só. Just because. A tradução desse just because seria algo do tipo simplesmente porque. Ou seja, não te devo satisfação, não quero te explicar nada, só quero dizer just because. E ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Why don't you come here? Just because. Why do you eat so much chocolate? Just because. Traduza-se, não te interessa, porque sim, porque não. Não conta pra ninguém que eu ensinei isso aqui no vídeo. Bom, vamos lá. A palavra because também tem alguma peculiaridade, tá? A gente tem because
E o because, você vai encontrar ele escrito de várias maneiras. Várias maneiras. Bom, como aqui nessa parte de aulas extras é justamente para isso, eu vou explicar. Ela tem coloquialismos bem específicos. Então a palavra because você vai encontrar em letras de música. Você vai ver pessoas falando cause ou cause. Os dois significam a mesma coisa. Por quê? Então você pode encontrar ele escrito assim, ó. Cause. Você pode encontrar ele escrito assim, ó. Cause. Você pode encontrar ele escrito assim, ó. Cause. Então, todos esses aqui... gente, esse aqui de cima ficou meio avacalhado, né? Ficou meio feio. Não consigo usar essa borracha? Borracha. Cause. Então, cause e cause, todos eles significam o quê? Because. Que é o quê? Porque na resposta. Gravem isso. Gravem isso. Why é para pergunta. O pronome interrogativo já diz, é interrogativo. É para interrogar. Resposta because. Dando continuidade, vamos falar sobre o who. Who é quem? Vamos entender um pouquinho? Who do you work with? Essa pergunta é feita de uma maneira bem interessante. Você nota que assim, ó, com quem você trabalha? Em inglês a pergunta foi feita assim, ó. Quem você trabalha com? E esse com veio aqui para o final, né? Se a gente fosse traduzir, esse com estaria aqui. Seria with who do you work? Mas em inglês a gente não faz dessa maneira. Então a gente pergunta quem você trabalha com. Certo? E ali embaixo, who works with you? Olha só, agora não teve o do. Por que não teve esse do ali? Quando eu pergunto who works with you, esse who aqui, ele é o sujeito, eu quero saber, ele é o quem. Quando ele for, a gente não precisa, tá? É só colocar o pronome interrogativo e você não precisa colocar o do ou does. Então, who works with you? Você vai conjugar o verbo como sendo terceira pessoa e vai só colocar who works, who drives your car, who is going to marry your daughter, quem vai casar com a sua filha, ou qualquer outra coisa que você queira falar com o quem. Tá joia? Vamos repetir essas frasinhas. Poxa, gente, desculpa, teve algumas ali atrás que eu não repeti. Perdão. Então, vamos àquilo que eu faço sempre. Se você, por acaso, quiser repetir alguma daquelas palavras, eu vou dar um tempo agora para que você volte ali no vídeo e repita essas palavras, tá ok? Pause o vídeo agora, volte um pouquinho e repita as frases. Certo? Se você não precisou parar, perfeito. Se você precisou parar, espero que você tenha compreendido bem. Daqui pra frente eu vou repetir todas. Vou ver se eu não esqueço mais. Vamos lá? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Who do you work with? Repita comigo. Who do you work with? Exato. Who works with you? Muito bom. Vamos lá. O próximo é whom. Esse whom também é quem. Só que ele tem outra peculiaridade. Quando ele for o objeto da frase, ele vem acompanhado de uma preposição. Pessoal, talvez essa explicação aqui não fique bem clara para você. Talvez você não saiba exatamente o que é uma preposição, quais são as preposições no inglês. Talvez você fique um pouco perdido, inclusive, com o que é o objeto, o que é o verbo, o que é o sujeito de uma frase, o que é um predicado. Tudo isso você acha aqui nessa área de gramática, tá? Em todo caso, vamos lá. Aqui ele é o objeto da frase e ele tem que ser acompanhado por uma preposição. Vamos ver o exemplo aqui, ó. With whom are you talking to? Ou seja, com quem você está falando? Aqui a gente tem a preposição with. Com quem? Se eu não colocasse essa preposição, se eu não tivesse a preposição, eu teria a seguinte frase. Eu teria Who are you talking to?
Mas como eu tenho a preposição aqui no início, a gente usou a palavra whom. Notem aqui. Só mudou o final da frase, a estrutura é a mesma. Who do you ou with whom. Ele é objeto, porque é o sujeito da frase. Você, com quem você está falando. Aqui você tem o sujeito. Só lembrando vagamente aqui rapidinho. Então, o sujeito é aquele que faz a ação. O objeto é aquele que sofre a ação. É aquele a qual a ação está relacionada. Então, quando eu digo assim, eu falo com você, eu sou o sujeito. Falo é o verbo, você é o objeto. Então, nesse caso aqui, esse quem é o objeto. Por quê? Com quem você está falando? Você, sujeito, falando o verbo, com quem? Esse quem ali que a gente não sabe é o objeto. Por isso que ele veio aqui com a preposição e a gente usou o whom. E na seguinte frase, to whom I have to work. Com quem eu tenho que trabalhar. Tá ok? Vamos repetir as duas frases? With whom are you talking to? Okay. To whom I have to work. Perfeito. Muito bom. Vamos lá? Whose. De quem? Vamos entender o uso do whose. Whose car is this? Ou seja, de quem é esse carro? Quem é o proprietário desse carro? Então a palavra de quem é o whose. Olha, de quem? Quando eu te pergunto whose car is this, seria de quem carro é este? Agora, whose is this car? De quem é este carro? Essa é a maneira com que nós brasileiros falamos, certo? De quem é este carro? No inglês a gente tem essa outra opção assim, ó. De quem carro é este? Sem problema nenhum. Você pode usar as duas em inglês, estão 100% corretas. Ok? Eu quero que você repita as duas frases comigo. Vamos lá? Whose car is this? Again. Whose car is this? Whose car is this? Vamos à frase de baixo. Whose is this car? Whose is this car? Mais uma vez. Whose is this car? Perfeito. Vamos ao próximo, que é o which. Which, ele é muito parecido com what, que é o que a gente viu lá no começo. Deixa eu voltar os slides aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para você, porque eu preciso fazer uma ligação com esse primeiro aqui. Ó. What é qual ou o que. Agora, o which, ele tem uma peculiaridade, ele precisa de alguma coisa para ele acontecer. Vamos entender o que esse é alguma coisa que ele precisa. Quando a gente fala do which, olha só que interessante. Which color do you prefer? Black or white? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com qual cor você prefere. Poxa, mas não é a mesma coisa que what? Eu não poderia perguntar what color do you prefer? Black or white? Não, você não poderia usar what porque você deu opções. Então, eu te dei duas opções, você só pode escolher entre essas duas. Which color do you prefer? Black or white? Você não pode dizer, I prefer yellow. Não. Yellow não era uma opção. Então, quando você coloca opções, quando você fala as opções, você tem que usar o which e não o what. Mas, de repente, você leu a frase de baixo e você vai me dizer assim, Rui, a frase de baixo não tem opções, você só perguntou, which car do you prefer? Bom, veja bem, existe um número específico de carros, não existe 1 milhão de carros diferentes, ou existe? Sendo fabricados, existe um número específico. Ah, mas tem 300 mil carros, mas é específico. Tá? Enquanto existe ali, é específico. Então, eu posso perguntar, which car do you prefer? Você tem que escolher entre os carros que existem, você não pode escolher entre uma coisa que não existe. Certo? Which car do you prefer? I prefer the Mazda XR3. É uma opção.
A outra situação onde você vai usar o which, se você não quiser falar as opções, é mostrar as opções. Vou colocar um exemplo aqui. Eu seguro duas canetas e eu digo para você assim: which pen do you prefer? Eu não disse the iPad pen or the blue pen. Blue porque ela escreve em azul, tá? Não porque eu não sei as cores. Ela é preta por fora, mas ó, escreve azul. Então, which pen do you prefer? Você está vendo as opções aqui. Eu não preciso dizer as opções, certo? Então, mesmo que você não comente as opções, se você tiver elas demonstradas, você vai usar o which e não o what, ok? Vamos repetir essas duas frases aqui. Vamos lá. Which color do you prefer? Black or white? Muito bom. Mais uma vez. Which color do you prefer? Black or white? Perfeito. Which car do you prefer? De novo. Which car do you prefer? Ok, muito bom. Prosseguindo. How, como ou quão. Esse como ou quão. Poxa, onde é que vai caber esse quão? Vamos entender? Se eu te pergunto, how do you go to school? Como você vai à escola? Você pode me dizer, I go by car. Eu vou para a escola de carro. Se eu te pergunto, how does she like her coffee? Como ela gosta do café dela? She likes it strong. Ai, faltou tela. Quase. Ela gosta dele forte. Ela gosta do café forte. Então, qual foi a pergunta? Como? How do you go to school? How does she like her coffee? Vamos repetir essas duas frases, vamos lá? How do you go to school? Bom. A próxima. How does she like her coffee? Mais uma vez. How do you go to school? How does she like her coffee? Muito bom. Vamos ao próximo. Derivações. Desculpa, eu falei próximo, achei que tinha mais um, mas aqui não tinha mais nenhum. O que eu quero dizer com derivações? A gente viu que ali no how a gente tem a seguinte situação. Quão. O que eu quero dizer com esse quão? Quando eu falo em derivações do how, é o seguinte, pessoal. Dependendo da palavra que você colocar junto do how, ela muda a significação da frase. Se eu te perguntar, how do you go to school? É como você vai à escola. Agora, se eu te perguntar, por exemplo, how much? Esse quanto é no sentido de quantidade, de custo, por exemplo. Eu te pergunto assim, ó, how much is it? Quanto é isso? Sem problemas? Agora, eu te pergunto, eu vou te fazer outra pergunta. Se você precisar pausar para olhar a frase, fica à vontade. Perfeito? Vou fazer outra pergunta com how much. Se eu te perguntar, how much money do you need? Coube. Quanto dinheiro você precisa? Esse how much, a gente está se referindo à quantidade de coisas incontáveis. Aí você me diz assim, mas dinheiro é contável. Ah, dinheiro é contável? Me explica uma coisa, quantos dinheiros você tem na carteira agora? Aí você me diz, 25 reais. Não, peraí. Eu não perguntei quantos reais, eu perguntei quantos dinheiros. Você entendeu que dinheiro é um substantivo incontável? Você não pode contar
dinheiro. Você conta a moeda. Eu tenho 25 reais, eu tenho 30 euros, eu tenho 40 dólares. Eu não tenho 30 dinheiros, 20 dinheiros ou 7 dinheiros. Ou meio dinheiro. Compreendeu? Então, quando eu quiser fazer perguntas para coisas incontáveis, como dinheiro, tempo, água, eu vou usar o how much. Outro exemplo? Quanta água você quer tomar? How much water do you want to drink? Ah, mas eu não posso perguntar how many waters? Não, você não pode, porque água não é contável. O que se conta é um copo, um litro, uma colher, uma gota, whatever. Mas a água em si não é contável. Tá ok? Tempo também não. Quantos tempos você tem? 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos? Ou você tem 5 minutos, 10 horas ou 12 segundos? Você conta horas, você conta minutos, você conta segundos. Mas você não conta tempo. Então, quando você quiser perguntar quanto, para coisas incontáveis, você vai usar o how much. Ok? Ainda nas derivações a gente tem o how many. Olha que legal que eu escrevi o how aqui. Corrigido, resolvido o problema. How many é quantos. Note que aqui é quanto. Aqui é quantos. Ou seja, para coisas que são contáveis. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um exemplo de incontável lá atrás e um exemplo de contável aqui. A gente vai comparar os dois, tá? Eu vou te perguntar assim, ó. How many hours do you have? Ai, ai, ai. Ah, espero que você entenda, mas tudo bem, vai lá. Have, pronto. How many hours do you have? Quantas horas você tem? Agora aqui eu vou perguntar quanto tempo você tem. Vamos lá? How much time do you have? Olha lá, how much time, que é incontável. Você não conta tempo, mas você conta horas. How many hours do you have? Você entendeu o que eu quis dizer com how many e how much? Então lembre-se, how much é para coisas incontáveis e how many é para contáveis. How many é quantos, quantas. How much é quanto, quanta. Ok? Continuidade. How long? O how long, lembra quando eu comentei ali, ó, a palavrinha que estava lá era derivações. Por que eu disse derivações? Dependendo da palavra que você coloca junto com o how, ela assume outras colocações. O how long, por exemplo, é por quanto tempo. Se eu quiser perguntar o tamanho de alguma coisa, qual é o tamanho dessa sala? Ou a pergunta seria, quão grande é essa sala? Eu perguntaria como? How big? Se eu quiser perguntar quão alto é você, quão alto, eu vou perguntar how tall are you? Ok? Se eu quiser perguntar quão pequeno é um grão de feijão, eu vou perguntar how small. Então eu tenho quão pequeno, quão alto, quão grande. E isso eu quis dizer que quando você fala o how e coloca alguma palavra, você muda, você deriva o how, certo? Então, tá aí uma explicaçãozinha básica sobre os pronomes interrogativos. Eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, me encontre em redes sociais, mande as suas perguntas e a gente vai seguido estar enviando vídeos com respostas e mandando respostas ali mesmo. Tá joia? Meu nome é Rui Ventura, obrigado pela tua companhia nesse vídeo, espero que ele tenha sido proveitoso para você, assim como foi prazeroso para mim gravá-lo para você. Até a próxima!